Olá a todos que estão de volta aqui ao canal. Se você está conosco pela primeira vez, seja muito bem-vindo. E vamos hoje falar sobre a visão fora do corpo. É muito importante compreender que a visão fora do corpo não funciona e não opera da mesma forma que a visão física, porque aqui, claro, nós temos uma limitação da nossa visão. Se você tiver, por exemplo, miopia ou hipermetropia e aquilo é uma condição permanente fora do corpo, isso não acontece. A visão depende da lucidez em cada condição. Existe um outro aspecto também a entender que a lucidez fora do corpo é o que nos faz ver e não os olhos extrafísicos ou para-olhos. Por exemplo, o fato de nós termos boca não quer dizer que nós sempre temos que articular palavras para comunicar fora do corpo. Se estamos num ambiente mais lúcido, mais evoluído, com consciências mais lúcidas à volta, não é necessário articular palavras. Da mesma forma, com a nossa visão, com os nossos olhos, embora quando nós observemos nosso corpo sutil, o corpo sutil tem uma aparência parecida, se não idêntica, não é a que nós temos aqui neste momento, por razões diversas, e há muitos estudos sobre isso que podemos um dia comentar se quiserem, mas quando estamos projetados, quanto mais lúcido nós estivermos, maior nível de percepção nós teremos, em todos os níveis, seja ideias originais que nos chegam, captação de informação pela pura leitura do ambiente extrafísico, telepatia com outras consciências e, obviamente, além de muitas outras, inclui-se a visão. Então, com mais lucidez, nós podemos ter uma visão muito clara que vai além das capacidades da visão física. Mas pode acontecer também uma visão que seja, por exemplo, 180 graus. Ou uma visão 360 graus que você enxerga não só em todas as direções assim, como assim, não é? Então, o mecanismo está completamente baseado na lucidez. Aí vem um problema. Qual é o problema? Se nós não estamos, por exemplo, com a lucidez bem definida, com a lucidez num nível mínimo que nos permita ter uma clara percepção do ambiente sem alterá-lo, o que vai acontecer? Isso é muito importante entender. Haverá situações em que nós vamos ver um determinado objeto fora do corpo ou estar num determinado local, mas temos aquela percepção, inclusive visual, do ambiente. Contudo, a nossa mente, ao invés de estar focada no que está ali, com atenção no que está ali, começa devagar. Começa a ver quase como uma falta de concentração, quase como um pensar, imaginar, um daydreaming, como nós falamos isso, um devaneio durante a projeção. Quando ocorre isso, essa distração totalmente fora de contexto ali na projeção, o que vai ocorrer? Às vezes estamos no ambiente, estamos vendo o que está naquele ambiente, mas aquilo sobre o que estamos pensando ou outras conexões e evocações que fazemos também começam a aparecer ali. Então começa a ocorrer uma mescla na nossa mente de enxergar o que é real, mas também enxergar o que está na nossa mente, que é o nosso pensamento, em mistura. Isso explica muitos casos, por exemplo, de projeções que as pessoas têm ou pensam que têm, às vezes avaliam incorretamente, em que ela está num ambiente, por exemplo, absolutamente conhecido, com a família inteira, todos os amigos, todos ao mesmo tempo, e ela sente como se aquilo fosse uma projeção. Então, muitas vezes, aquilo é uma mescla. Há uma parte real e há uma parte onde ela lembrou-se de pessoas, imaginou coisas e permitiu que a imaginação infiltrasse. Então, aí já não podemos chamar de uma visão extrafísica, mas eu estou tentando apontar onde há um problema na visão, no caso, quando estamos projetados numa condição assim. Portanto, todo o pulo do gato está em lucidez. Lucidez aí tem dois ângulos. A condição energética que a pessoa está e a condição mental. A condição mental, por sua vez, se divide em outros dois ângulos, que é a capacidade que ela tem de lidar com aquela experiência, de lidar com a projeção, mas também a capacidade de concentração que ela tem fora do corpo. Então, lembre-se.